a Carol, já entrou a Vete Nutricrino, nossa, que bacana, o pessoal da área veterinária entrando também. Hoje a nossa convidada a Letícia vai trazer umas informações muito bacanas, ela tem 20 anos, a respeito de modelos de ensino. E isso eu procuro abordar dentro da neurociência. E obrigado por quem estiver entrando. Tá? Diego. Tá. Obrigado por quem está entrando. Daqui a pouco a gente já não consegue mais agradecer a todo mundo individualmente. Mas dentro da neurociência a gente estuda hoje a neuropedagogia, a neuroandragogia, que mostra quais são os formatos que a gente costuma usar para aprender tanto ou ensinar tanto quanto criança quanto adulto. E a Letícia, que já é adulta, mas muito jovem, com 20 anos, vai falar de algumas formas de aprendizado e comparar o EAD, né, o ensino à distância, que já existe há muito tempo, mas nesse momento está sendo usado muitas vezes de forma... Letícia está entrando aqui. Só um minuto, por favor. Pronto. Os imprevistos tecnológicos aqui, mas tudo bom, Letícia? Tudo bom. Já estava falando aqui de você, que com 20 anos tem muita coisa para ensinar para a gente. Aí eu dei uma pincelada rápida nos formatos de aprendizado, não que você vai passar, que você vai Uhum. ensinar muita coisa prática para a gente, no que diz respeito ao seu dia a dia, suas experiências, até a sua experiência com a sua mãe, que é muito jovem, né, mas tem uma diferença de idade, obviamente, né, por ser sua mãe. Mas eu estava falando Uhum. sobre pedagogia, que é quando a gente ensina para a criança, e andragogia, que é quando a gente ensina para o adulto, onde você, apesar de ter 20 anos, é adulta, né? Então já entra aí na andragogia. E assim, a gente na última live que a gente fez, houve assim um pico muito grande de perguntas e de pessoas no momento onde foi falado sobre, onde você falou, né? Que o professor está se enganando jogando conteúdo e o aluno se enganando querendo conteúdo para poder pegar o diploma. E na verdade você quer aprender, né? Então você tem várias formas de aprender, cada um com o seu jeito. Então, a Letícia não vai dar nenhuma fórmula mágica para todo mundo seguir, mas que cada um É, é uma live para pensar, né, Letícia? Para botar a galera, para botar a cabeça para pensar e cada um se imaginar no seu contexto de que maneira pode aprender mais. Então, pode começar, que eu sei que você está com uma lista grande aí. Espero que a gente tenha tempo para Espero que a gente tenha tempo para isso aí. E, por favor, você é entrevistada. Então, o que você achar que eu possa complementar na neurociência, você me pergunta. Se não, Letícia, é você que vai tocar aí essa live. Tá bom? tá, eu vou ficar de olho nos comentários aqui para ver se o Tá. pessoal está interagindo A Kátia vai e ajudar qualquer também coisa a aqui. gente explica mais. Isso. Ok, A Kátia vai ajudar boa. também, a assessora. Então, assim, faz o seguinte, ela ajuda você ver, mas se foca aí no seu tema, que eu acho que depois, se as pessoas quiserem, falam com você no direct, falam com você no WhatsApp, vão ter muito Uhum. mais para falar com você do que comigo, entendeu? Então, mesmo que você se foque nas perguntas, a Kátia vai dar uma assessoria aqui pra gente, tá bom? Pode Certo. começar. Na live da semana passada, a gente falou brevemente sobre estudo por color code, por marginalia, melhorar com água e chocolate para poder dar aquela acalmada em época de Uhum. prova e tal. Para quem não estava na live passada, o Color Code é um nome fofo para estudar por cores. Então, tem aquelas pessoas que estudam de acordo com determinadas cores. Eu, por exemplo, achei isso um sistema mais fácil para estudar uma determinada matéria na faculdade, mas Sim. não todas. A minha mãe já é diferente disso, ela usa para todas as matérias isso. Então, para, por exemplo, minha mãe está fazendo direito. Então,
todas as leis que ela tem, ela coloca em amarelo fluorescente. Todos os decretos em amarelo pastel. E para cada matéria diferente, ela tem, tipo, civil de uma cor, penal de outra cor. Nossa, Para que ela legal. poder saber o que é cada coisa. Porque às vezes na faculdade as matérias se misturam e você não sabe mais de onde uma coisa Sim, veio. sim. E ela sempre fez isso no trabalho dela, né? Você vê que ela está usando um conhecimento que ela já tinha e adequando a essa realidade. Muito legal, muito legal. No trabalho, ela começou mais a separar as coisas por pastas, porque a minha mãe fez uma parte de administração, eu acho. Sim, E isso ajudou ela a ser mais organizada em casa e agora está ajudando a ser mais na organizada na faculdade. faculdade. Para quem não sabe, não estava na live passada, marginalia é o nome que a Bíblia deu para anotações nas margens. Como é que é? Então, se você Marginar, entendi, entendi. Isso. Então, tipo, se você é daquelas pessoas que tá lendo um texto, pega um lápis, uma caneta, um giz de cera e Sei. sai anotando por aí as coisas que você precisa lembrar, você tá fazendo uma marginalia. Tá, E mas nem sabe, às me explica, eu não vezes. entendi, mas como assim? Não no livro, né? Que vocês de Bíblia também são contra. Não, sim, em livro. Tipo, tem gente que é contra porque tem um preciosismo em que fala, ai, o livro é lindo, maravilhoso, que nem eu. E tem gente que fala, ok, mas Entendi. não no livro da biblioteca, Sim, entendeu? sim, sim, sim. Só fazer Legal. essa diferenciação. Você pode muito bem ficar rabiscando todos os seus livros, enchendo de post-it, marcador de texto, Que legal giz ver de isso. cera, lápis, caneta e tudo que você quiser. Só não faz isso no livro da biblioteca. Por favor, Só né, isso, Letícia? Por só favor, né? isso. Então, tipo, todas as anotações que você acaba fazendo no seu caderno, nas margens, porque não cabe mais espaço, você acaba fazendo nos seus livros que você usa para estudar às vezes e anota no meio das palavras ou puxa setinha para os lados. Isso são marginálias, são as notações nas margens para Marginália. te explicar o que Deixa você eu anotar aqui. tá fazendo. Deixa eu anotar para aprender aqui. Porque às vezes mas é interessante que às vezes é coisa que a gente Só o faz nome técnico da intuitivamente. coisa que a gente já faz. Sim, mas a questão aqui não está só no técnico, né? Está associar o técnico ao prático, porque é coisa que muita gente às vezes faz intuitivamente, mas não percebe que se fizer tecnicamente vai ter mais eficácia, não é verdade? Né? Então, marginália, deixa eu ver aqui. Muito interessante. Ah, tem muitas bonitinhas. Eu gosto de ver Marginalia da Idade Média, que os caras, os copistas lá ficavam anotando nos Da livros, Idade tipo, Média? as bíblias que eles usavam para copiar, Ah, porque quase completamente se copiava a Bíblia, né? Na sim. Idade Média. Só que os copistas, eles não só copiavam, eles também faziam marginálias, às vezes. Então, tipo, Hum, tem algumas falando, nossa, isso daqui é muito chato, é muito cansativo, a luz tá acabando, porque na biblioteca não nossa, pode ter vela, senão pega pega fogo, fogo em aí tinha tudo. que copiar enquanto o sol ainda tava lá. Nossa, mas é uma aula de história então, né? Não é só. Mas, basicamente, anotação nas margens, marginália. Sim. Color code, E outra dica que você já deu pra gente também. Não é isso? o color code é usar uma tabelinha de cores para saber cada cor vai ser uma coisa diferente. Então, por exemplo, eu usei isso para a história da arte. Hum. Cada período da história da arte que eu estava estudando, eu usei uma cor. Eu acho que fica bonitinho se você seguir as cores do arco-íris. Então, eu comecei por Ah, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, para poder ter uma ordem, sabe? sim, Não sim, ficar perdida. E sim. aí, tipo, quando a professora passou as matérias que a gente iria estudar, eu fui colorindo uma de cada cor que eu ia organizar no meu caderno. Entendi, Então, entendi. as matérias na ordem que a gente iria estudar já tava das cores que eu iria estudar. Sim, legal, legal. Como se fosse uma tabelinha para eu poder me Sim. organizar. Ah, e um Algumas planejamento de tempo, pessoas, né? Um planejamento de tempo sim, também. exatamente. Algumas pessoas usam o color code
com uma tabelinha, literalmente, faz um quadradinho, coloca lá tal cor, tal assunto. Sei. E aí faz isso para se organizar. Por exemplo, em vez de, às vezes, usar por assunto, que nem eu fiz, Hum, ou por tipo, por exemplo, tipos de lei, que nem a minha mãe estuda, lei, decreto, etc., tipo de coisas de direito, que eu não vou saber explicar aqui porque eu não faço direito. Ah, mas você está aprendendo bastante com ela, mas sabe mais do que eu. Tem gente que em vez disso usa para, tipo, amarelo, anotações, vermelho, importante, não sei o Sei. que, cai na prova. Então, tipo, você decide o que você vai usar de acordo com as cores que você vai estudar, o que vai ser melhor para você na hora de poder se organizar nos estudos, se esse for um sistema interessante de estudo para você. Se não for interessante, passa para o próximo. Uhum. Então, tipo, a gente estava conversando que às vezes a minha mãe, por exemplo, ela tem no final da apostila de direito dela a CLT na apostila de trabalho. Sei. E ela já tem a CLT em livro físico. Então, para não ficar manchando a CLT dela com um marcador de texto, Ah, ela marca a CLT na apostila com o marcador sei. de texto e a CLT livro físico que ela tem, ela usa post-it. Ah, que não é nada novo e continua sendo útil e atualizado, né? Não, e legal Pois é, assim, você com 20 anos falando de post-it, e eu não sei a idade do post-it, que é muito antigo, né? Você vê vamos que procurar. muito interessante. É, Não, e é legal quando você procura, Letícia, porque as pessoas imaginam que por você ter 20 anos, provavelmente vai trazer muita tecnologia, muita informação e muita coisa complexa, enquanto você está simplificando a forma de aprender, né? ok, a marca post-it Ah, foi criada em 1977. Acabei de procurar olha, aqui. olha quanto tempo. Mas o post-it como forma de aprendizado eu já não sei. Sim, Porque, mas foi o marco. Foi da 3M, foi o marco realmente. Foi quando as pessoas passaram a usar efetivamente. Você vê que a marca virou nome genérico, né? A gente fala post-it, exatamente, que nem Band-Aid, Band-Aid, isso aí. Aspirina e outros nomes. Durex. Durex, isso aí. É, ok. O post-it as pessoas já têm uma ideia melhor de como fazer, que é só, por exemplo, você pode colar vários post-its sobre as coisas que você pode fazer, como uma lista de coisas a fazer, ou to-do list em inglês. Uhum. Como é que é? Como Ou é que é? Fala que eu estou aprendendo aqui. Como é que você chama? to do, coisas Ah, a fazer. to-do list. To-do list, tá, tá. To-do É, list. você pode fazer o post-it usando como uma to-do list, ou você pode é, usar como anotações para não marcar algum livro, que nem a minha Sim. mãe faz. Você pode usar o post-it para deixar mais bonitinho no seu caderno. Eu já vi gente que cola o post-it e faz desenhos em volta para ficar mais chamativo ainda. E Sei, escreve normalmente, tipo, só para deixar mais organizado. sei. E aquela, e Deixar o o, caderno em E tópicos. aquelas tiras adesivas que também vêm da 3M, né, que a gente A, cola as tiras adesivas, normalmente, o pessoal usa mais para marcar a página. Eu vejo muito Ah, meus entendi. professores de história do livro usando para marcar a página. Mas tem cores Então, diferentes, tipo, né? tem cores diferentes. Então as Que nem pessoas o marcam a post-it. página, mas também acabam dando alguma prioridade ali pela cor também. Sim, sim. Assim como o color code você pode usar desse jeito, você também pode usar o Entendi. post-it junto com o Quer dizer, você código está de juntando as cores. duas. Entendi. Legal, legal. Exatamente. Então, tipo, é, você pode usar os post-its daquelas tirinhas para lembrar de alguma coisa, marcar uma página ou, sei lá, inventa, sabe?
Cada um faz uma Sim, coisa sim, sim. Esse é o objetivo do com o seu. método. Uhum. Anotações em geral são muito boas de fazer, porque durante uma aula, às vezes, você sempre tem muita coisa para processar. Na faculdade, por exemplo, na onde eu estudo, são 4 horas de aula por Hum. matéria. Então, uma aula com 4 horas, você fica muito cansado. Então, nem sempre dá para absorver De tudo, é. todas as 4 horas inteiras do que o professor está falando. Então, é sempre bom fazer essas anotações focadas no que você vai poder aprender depois. Para compromissos, por exemplo, eu uso um jeito de me lembrar com lembrete no celular, agenda, tanto em papel quanto no calendário. A gente tem um calendário aqui do ladinho para mostrar para vocês, ó. Tá cheio de Toda anotada. anotação, tá Nossa, vendo? é. Quer dizer, então você conta com o digital, que assim eu uso muito o celular, mas não dispensou o papel, que é outra coisa Não, com importante, certeza. porque tá Que nem entrando gente a aí. agendinha que você tem aí das lives da semana, se você puder mostrar para o Sim, deixa eu pessoal. mostrar aqui. Aqui. A Kátia, minha esposa, que fez para mim, e tem agenda até para o Então, final de maio, entendeu? E tá tudo anotado aqui, porque eu tenho no celular. Engraçado que eu usava muito o celular, mas nesse momento elas visualmente são mais práticas para mim, né? E às vezes sim, eu posso estar usando o celular com um cliente no telefone e não estar com o web ligado, eu pego ali a agenda de papel, né? exatamente. E mesmo você não sabendo, provavelmente, você está usando uma das técnicas de estudo que eu ia falar aqui, Ah, que é? é o planner ou plano de estudos, que é um jeito de organizar o seu tempo, organizando, tipo, no próprio calendário, semanalmente, mensalmente ou diariamente, que é a agenda que a gente tem antigamente ou o planner que a gente tem hoje em dia. O planner ele pode ser separado diariamente, que é uma agenda normal, semanalmente, que é o jeito que você acabou de mostrar aí, ou Uhum. mensalmente, que é o calendário. Sim, sim. E aí tem espaços para você anotar as coisas que você vai querer fazer. A minha Uhum. mãe quando ela estava fazendo o pré-vestibular, ela tinha um plano de estudos aqui com os horários e as matérias que ela iria estudar de cada dia da semana. Normalmente a gente recebe essas coisas no primeiro dia de aula na escola, no fundamental ou ensino médio, para poder saber, tem 15 matérias para estudar, qual é o seu horário na escola? Isso já é um próprio plano de estudos que a Sim, escola dá para gente. sim. E como é que você faria uma analogia? É claro que assim, você está muito focada nos estudos, mas você percebe nesse momento com sua mãe trabalhando em home office, você percebe a utilidade disso tudo aí, tá? E por favor, não estou te cobrando nada técnico, específico, Ih, mas, por exemplo, a sua minha mãe internet é caiu. uma. Eu vou abrir a porta rapidinho para ver se melhora. Eu não ouvi o que você Tá, falou. vai lá, vai lá. Tá. Vai falando aí o que você tinha acabado de falar, só para eu Não, saber. assim, vamos lá. Não, o que eu ia falar é o seguinte: como é que você. É porque está entrando gente, está entrando muita Pronto, gente aqui voltei. que conhece você, mas tem gente aqui falando, o Fábio, por exemplo, que trabalha em São Paulo, na área imobiliária, coincidentemente, agora ele está em outro Olha! segmento. Agora ele está em outro segmento. Eu treinei ele pela Cred Morar, que é um grupo da Brasil Brokers. Hoje, me desculpe, Fábio, que a gente conversou há pouco tempo, ele está numa grande empresa de outro segmento. E ele é adulto, você também é adulta, mas ele trabalha, ele usa e ele é muito organizado. Ele é líder e muito organizado. Então, por exemplo, dentro do que você está falando agora, até esse momento, você falou da marginalia, do color code, usando até as cores do arco-íris, do post-it, que desde 77 existe, né? O to-do list, o planner. Como é que você consegue ajudar? Porque tem gente já fazendo pergunta e elogiando aqui, mas gente adulta como você, só que mais velha que você, no sentido de já estar trabalhando, né? Então, por exemplo, você quando Sim, estiver praticando a Bíblia
biblioteconomia, né? Formada. E as pessoas que estão perguntando também como é que você sugere para o dia a dia de trabalho, agenda de trabalho, planejamento de tempo, ou então quem atende clientes como sua mãe, aquele cliente que vai demorar para comprar, aquele cliente que está pronto para comprar, aquele cliente que está em andamento. Fala um pouquinho para a gente aí o que você pode sugerir, sem ninguém cobrar experiência sua prática, porque você é universitária, tá bom? Olha, a única diferença do que eu tô falando aqui para alguém que trabalha é que em Hum, vez de você colocar o que você vai estudar na sua agenda, no seu planner, na sua lista de coisas a fazer, você vai habituar isso para as coisas que você vai ter que fazer no dia a dia. Então, falar com um cliente, qual horário, qual dia. entendi, Em vez entendi. de ter um dia e um horário para estudar, você vai ter um dia e um horário para falar com o cliente. Isso Você aí. vai ter um dia e um horário para uma reunião. Então não tem muita Não tem diferença, entendeu? diferença. Entendi, entendi. Não, você pode usar qualquer uma dessas técnicas de estudo para poder organizar o seu dia de trabalho normalmente. Ótimo, muito bom porque a gente vê muita gente se perder no trabalho e assim tem gente aqui dizendo que, ó, essas dicas nesse momento são essenciais. É engraçado que as pessoas estão trabalhando mais em casa e estão precisando de mais organização porque elas mudaram de ambiente. Então, quer dizer, É, eu tava falando isso com a minha mãe hoje mesmo e alguns dias atrás também, tipo, quando a gente tem um lugar quieto para poder focar o que você vai fazer, é muito mais fácil você direcionar toda a sua atenção àquela coisa. Mas quando você está em casa, tentando atender um cliente, tentando cozinhar, tentando estudar, tentando fazer sim, 500 coisas ao mesmo tempo, fica muito mais difícil. é. Então as pessoas têm que começar a tentar se organizar, porque vai ficar mais difícil, entendeu? O home office é muito difícil, principalmente quando você não quer fazer ele. Você, Sim, sim. A a gente Ivy tá, acabou, tá imposto, entendeu? A é, fazer o home office. A gente é, não tem outra é. opção. A Ivy, Muita gente tem mais facilidade ou mais dificuldade com o presencial. Cada sim, pessoa é uma sim, pessoa. sim, Só que quando sim. você não tem a opção de fazer o que é melhor para você, o que você se adequa mais, é muito mais difícil. Sim. A Ive está falando, a Ive, ela, eu conheço ela há 15 anos e ela trabalha como gestora na Intelbras, né? Câmera, sistema de segurança. E ela está falando que não é fácil se adaptar ao home office, que com certeza ela, nesse momento, eu acho que ela já estava trabalhando quando ela entrou na Intelbras. Mas, assim, você já fez uma abordagem interessante aí, porque a live é de EAD e presencial. Como você comparou com muita simplicidade, né, todo esse o que você falou até agora, né, tanto para trabalho quanto para estudo, né, assim, tanto presencial quanto quem usa hoje o Zoom para trabalho, acaba dando no mesmo, né? Como é que você tem se Sim, sentido aí nessa parte da universidade aí com ensino com um EAD forçado? olha, a minha faculdade, como a gente falou na semana passada, a gente não está tendo aula. Então, Que pelo ótimo, menos isso, que ótimo, eu tô livre. Eu é. tô com a minha mãe tendo aula online, sendo que ela não é do EAD, ela é presencial, só que por causa da Continua. pandemia tá online. E eu tenho aula de inglês de sábado, então Ah, tá, tá. o período de sábado de manhã, quando eu ia para lá para o curso, eu tô fazendo aqui em casa por reunião no Google Meet. Vomit. Aí eu não vou saber falar sobre o Zoom, porque eu não tenho experiência Tá, nenhuma com o mas Zoom. mas você aprenderia rápido e depois quem vai me ensinar sobre o Google Meets é você, porque eu vou precisar usar, né? Então você vai ser minha consultora. Eu vou ter que usar o Classroom e o Meets, né? Mas vamos lá, fala de mais modelos aí que eu sei que você, dentro do que você listou, tem muito mais coisa para você falar, né? Então Sim, fica à vontade para fazer analogia com trabalho, estudo, fica à vontade, porque todo mundo já ficou claro o seguinte, Letícia, tudo que você está dando de dica vale tanto para quem trabalha quanto para quem estuda, ou até para os dois, sim, com certo? Para a certeza. gente não ficar segmentando e não ficar te interrompendo. Vamos lá. Eu sei que tem Para muita vocês coisa aí. terem uma ideia, não eu porque eu ainda não trabalho, mas a minha mãe, ela tem duas agendas, uma para a faculdade e uma para o trabalho. Então, desse jeito, ela consegue conciliar as coisas
sem se embananar. Quer dizer, Uma fica separando as... dentro da bolsa com as coisas da faculdade, quando a gente podia sair para ir para a faculdade, ela levava dentro da bolsa para poder saber o que ela iria fazer lá na faculdade. Uhum. Quando ela voltava para casa, ela estava com